Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Reuniu todo mundo então aí para a gente poder assistir esse tema tão importante, né, gente? Olha só, vitiligo. A nossa convidada é a médica doutora Gabriele Lessa Satti, ela que é médica dermatologista. Muito bom recebê-la aqui no Viver com Fé e Saúde. Obrigada pelo seu sim, doutora. Imagina, é sempre um prazer estar aqui com você, Cláudia. Ai, muito excelente. Bom. Muito bom mesmo, que ótimo. E falar sobre vitiligo. As pessoas que estão nos acompanhando e ainda não sabem exatamente o que é, doutora. O que vem a ser exatamente vitiligo? Bem, o vitiligo é uma doença dermatológica crônica, né? Ou seja, ela até hoje não tem uma cura, mas existe controle, existe tratamento que provoca manchas. Então, o que essa doença faz? Ela provoca manchas claras, às vezes até esbranquiçadas na pele, em qualquer parte da pele, inclusive até cabelos. Podem ficar brancos no local da manchinha também, cabelos e pelos. Ah, olha só. Mas é uma doença de pele mesmo. Entendi. E o que causa o vitiligo? De que forma que se manifesta? Desde bebezinho, no decorrer, né, do desenvolvimento da criança ou do adulto? O vitiligo ele pode aparecer em qualquer idade, tá? Tanto em crianças quanto em adultos. Não tem prevalência assim para sexo, pode ser homem ou mulher, não tem assim uma preferência também em relação a isso. Surge mesmo como uma mancha branca, às vezes surge como manchas pequenas, mas já pode surgir como manchas maiores. Pode surgir em local de trauma, né? Local que a pessoa machucou ou queimou, ou então após algum estresse emocional. Então isso é uma coisa que a gente nota muito nos consultórios. A pessoa falar que passou por um período de estresse maior, ou a criança presenciou o divórcio dos pais, alguma coisa que às vezes desencadeou, não que seja a causa, mas que pode desencadear, acaba desencadeando isso que já está na genética, já está escondido lá dentro da genética da pessoa. E acaba aflorando por algum fator. Isso que eu ia falar até no começo, no primeiro bloco. Eu falei que existe o preconceito, ainda a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é uma doença genética, né? E que não significa que é algo emocional, né? Não é isso. Mas é algo que pode desencadear naquela pessoa que já tem essa predisposição genética. E isso pode acontecer lá na vida adulta, ela ter essa predisposição e a doença aparecer lá na vida adulta ou não? Sim, sim. Ela não é só na infância, ela pode aparecer em qualquer momento da vida. Entendi. Até mesmo idosos podem desenvolver o vitiligo e mesmo não tendo uma história antes, né, de vitiligo na infância ou na vida mais jovem. E uma coisa importante de falar, quando a gente fala genético, causa uma confusão para os pacientes. O fato de ser genético não quer dizer que é hereditário. Então, o fato de ser genético pode não ter ninguém na família que tenha vitiligo. Porque isso, muita gente, quando a gente dá o diagnóstico, fala, olha, doutora, é o desespero, de onde vem, como eu peguei? Aí eu explico, não pegou, tá na tua genética. Aí a pessoa logo em seguida vem com a segunda pergunta, ou então vem com essa informação, mas como, doutora, não tem ninguém na minha família que tenha, como é genético? Então, às vezes, o genético quer dizer que é do teu DNA, da tua genética, não necessariamente tem que ter alguém na família que tenha o vitiligo. Às vezes tem, a gente tem essas coincidências, né? Mas isso não é uma necessidade. E algo que você falou que é importante também, que não é contagioso. Não é. E que, de repente, não sei, pode ser que o filho tenha, pode ser que não tenha, mas também. Isso é independente de qualquer coisa porque você tem. É isso. Exatamente. Quem tem vitiligo não tem que ficar preocupado, gastar energia, ficar tenso pensando que os filhos vão ter. Na verdade, não precisa ter essa preocupação. Pode acontecer? Pode, de fato. Mas não tem uma chance tão maior do que outras pessoas, né? Quando você fala em relação a essa questão do componente emocional e quando realmente se confirma de que é vitiligo, é muito importante esse acompanhamento. Eu, como psicóloga, claro que vou tratar em relação a esse ponto de vista, a esse aspecto, no sentido, sobretudo, da autoestima desse paciente, não?
Não, com certeza, com certeza. O que acontece? Como os fatores emocionais podem desencadear novas lesões, então o vitiligo pode surgir a partir disso ou aumentar e surgirem novas lesões e outras lesões antigas aumentarem por conta de estresse e o fator emocional, traumas emocionais. Então, é muito importante no tratamento que o paciente tenha isso muito bem resolvido. Que se ele não estiver bem, que ele busque um atendimento psicológico também. Normalmente eu costumo encaminhar para ajudar no tratamento, porque assim... Além de tudo, além do emocional poder aumentar as lesões, as próprias lesões causam comprometimento emocional. Porque a pessoa está lá com aquela manchinha, alguém chega, pode achar que é contagioso. Ou mesmo que não ache que é contagioso, as pessoas costumam ser muito curiosas, principalmente em doenças de pele. Né? Logo pergunta, você já foi ver o que é isso? Isso não é perigoso? Isso não pode ser um câncer? E tudo isso mexe com o psicológico da pessoa, sabe? Ela fica chateada de alguém estar perguntando, ou às vezes de alguém ter algum preconceito com ela, ou dessa história de todo mundo falar que pode ser câncer. Isso é extremamente estressante para o paciente. E às vezes as manchas não voltam à cor rapidamente. O tratamento é um tratamento desafiador. Ele existe, mas nem sempre ele é rápido, nem sempre ele é 100% efetivo. Então, a pessoa tem que ir aos poucos aprendendo a conviver também com as manchinhas. Esse tratamento é no sentido de que tenha pigmentação ali naquela área esbranquiçada, ou é no sentido de não aparecerem mais as manchas? Mais manchas? Isso, nos dois sentidos, mas principalmente em voltar o pigmento na mancha que já se formou. Entendi. Então, a gente tem desde pomadinhas até medicamento oral e exposição solar controlada, orientada pelo dermatologista por poucos minutos, no horário certo, que seria um tipo de fototerapia mais simples. Existe fototerapia em locais com luz artificial e existe a fototerapia que dá para fazer com o sol mesmo, natural, com orientação do dermatologista, porque tem que ser um sol no horário adequado e pelo tempo adequado para também não prejudicar. E aquela região fica muito mais fragilizada, né? Porque ela não tem a pigmentação, né? Fica. É uma das complicações do vitiligo, na verdade. Então, assim, a área onde está branca, morreu o melanócito. O que é o melanócito? É a célula que produz o pigmento, que produz a cor da pele. Então, quando morre essa célula, porque o nosso próprio organismo atacou ela, o vitiligo é considerado uma doença autoimune. É isso que eu ia falar, é autoimune. Então. É considerado autoimune. Apesar de a gente não ter bem especificado a causa, exatamente a etiologia que a gente fala, que é a causa específica do vitiligo, tem muitos estudos que estão comprovando essa questão autoimune. Então, o que é ser autoimune? Autoimune é quando o próprio corpo entende que aquela célula que faz o pigmento, ela é um vírus, é uma bactéria, ele ataca o seu organismo, suas células de defesa atacam aquela célula que faz o pigmento e mata ela. E aí para de ter pigmento, para de ter cor naquela parte da pele e fica a manchinha branca. Né? Quando acontece isso, a pele realmente fica mais sensível, como você estava falando. E aí, mais suscetível a queimaduras. Então, essa é uma das complicações de um paciente que tem vitiligo. Aquela área que é branca, que é desprotegida, se o paciente não passa protetor solar e fica longos períodos expostos ao ar livre, ao sol, pode mais facilmente ter uma queimadura no local. Entendi. Então, nós temos que ter o cuidado com o sol passando, né, o protetor solar e, se possível, né, usar as mangas longas, se você for ficar exposto ao sol e tal. Então, eles têm que ter esse cuidado maior ainda, mas é dobrado, né? Sim. Você falou em relação a essa questão, né, quando vai aparecer, que de repente o cabelinho branco ali você pode ver que, né, pode ter uma manchinha. Mas quais são os sintomas que são acompanhados para a pessoa falar, olha, acende um alertazinho, vamos lá na dermato, vamos fazer uma avaliação? Isso aqui pode ser? O vitiligo, normalmente, ele surge primeiro ao redor dos orifícios, que a gente chama. Ou seja,
Ao redor da boca, das narinas, dos olhos. Menininha. Isso. E áreas de atrito, de trauma. Então, local que a gente raspa. Então, assim, que a gente costuma bater nos lugares com mais facilidade. Então, cotovelos, mãos, joelhos, região genital. Então, normalmente, é mais comum começar nessas áreas. Entendi. Às vezes, quando tá bem começando o vitiligo, pode dar um pouquinho de coceirinha, mas isso não é 100%. Algumas pessoas têm, outras não têm. No geral, ele é totalmente assintomático. O que é assintomático? Você não sente nada. É uma mancha branca que não descasca, que não coça, que não dói, que não arde. Pode coçar no inicinho, mas é bem no inicinho. E aí ela pode ir aumentando com o tempo, assim como podem ir surgindo outras, né? E às vezes, mesmo sem o tratamento, vão surgindo pequenas áreas de volta do pigmento da pele. Então, umas pintinhas da cor da pele no meio da mancha branca. Isso já é o próprio organismo tendo uma certa recuperação. Às vezes, mesmo sem o tratamento específico, algumas pessoas já têm isso, só pelo sol que a pessoa toma no dia a dia, de vez em quando. Nosso organismo é muito inteligente, né? Sim. É muito inteligente, é como se fosse ele lutando, inclusive, para poder ajudar com que não perca o pigmento. Exatamente. Entendi. E aí, isso começa pintadinho, é muito interessante porque começa pintadinho, por quê? Esse pigmento volta através das células que estão em volta da mancha, porque elas ainda estão vivas, e nas células que estão no pelo, porque as células que estão no pelo não morreram. Olha! Então, por isso que volta pintadinho. Muitos pacientes me perguntam, doutora, mas por que não volta a cor levinha, fraquinha e vai aumentando? Por que volta pintadinho e as pintinhas vão fechando? Porque o pigmento vai surgir das células que ainda estão vivas, que são as células dos folículos dos pelinhos, mesmo aqueles pelinhos que a gente mal enxerga. Então, não se preocupem quem quase não tem pelos. Tem os folículos. E da pele saudável em volta. Olha. Então, por isso que a mancha vai fechando de fora para dentro e também de dentro para fora da parte dos pelinhos. Entendi. E existe mais de um tipo de vitiligo ou é sempre o mesmo tipo? No geral, a gente fecha em 2 grandes tipos, né? No segmentar, tá? Que é um tipo de vitiligo que dá só de um lado do corpo e mais localizado. E o não segmentar, que aí pode dar em qualquer parte do corpo. E existe também... dentro do não segmentar, existe o universal, onde a pessoa despigmenta quase todo o corpo. Fica com poucas áreas de cor ainda na pele. E o diagnóstico ele é feito a partir do que você está vendo ali, a olho nu? Ou existe um exame específico que é necessário fazer, doutora? Normalmente é pela consulta, pela avaliação clínica, né? O dermatologista Já olhando avalia ali. E a conversa que a gente tem com o paciente, a anamnese que a gente fala, que é essa conversa detalhada com o paciente, o exame a olho nu, o exame com lupas. A gente usa também lupas especiais, luzes especiais, que chama luz de Wood, que é uma luz azul, que a gente leva o paciente numa sala mais escura e coloca essa luz para diferenciar quando, às vezes, a pessoa é muito branquinha e a gente fica na dúvida se aquela mancha realmente é uma mancha de vitiligo ou, às vezes, é alguma outro tipo de mancha, porque existem vários outros tipos de manchas que causam clareamento da pele. Sim. E aí a gente pode avaliar com essa luz e essa luz também auxilia. E, em último caso, a biópsia, que a gente tira um fragmento de pele para comprovar que naquela pele não tem nenhum melanócito, ou seja, nenhuma célula que dá cor à pele, que dá nenhuma célula que produz o pigmento da pele. Mas é raro a gente precisar da biópsia. Normalmente a clínica só conversa com o dermatologista e o exame com o dermatologista no consultório já fecha, já dá para dar o diagnóstico certinho. E aí já inicia imediatamente o tratamento. Exatamente. Né? E o tratamento, como você falou, medicamentoso, e você falou até de gotinhas e de repente oral. Que pode, né, via oral também, nesse sentido, aliado a esse acompanhamento para que o paciente ele possa se sobressair diante dessa nova realidade que ele vai fazer o enfrentamento. Sim. E para a família também ter essa informação. Geralmente os pacientes trazem a família para poder conversar com o médico, para poder se inteirar também dessa doença? Normalmente, quando é criança,
e às vezes quando já é idoso, eles costumam vir com mais alguém junto. Ou os homens, as esposas acabam trazendo, porque os homens eles são resistentes em alguns casos. E aí eu gosto de explicar e deixar bem claro, tanto para o paciente quanto para o acompanhante, que a doença não é contagiosa, não é infecciosa, não pegou de ninguém, não passa para ninguém, que é uma doença crônica, então não temos um tratamento, mas que podemos voltar a ter a cor da pele e ter um controle bem legal. Mas precisa ter paciência e disciplina. Eu gosto de explicar muito isso. Paciência e disciplina. Então, paciência para dar tempo ao tempo para o teu corpo responder ao tratamento e disciplina para seguir e usar as medicações. Tanto as pomadinhas quanto medicação oral, que às vezes é medicamento, às vezes é suplemento, é vitamina, que a gente pode passar para auxiliar. Alguns antioxidantes também auxiliam. Então, é uma gama grande de tratamento e a gente vai... acompanhando esse paciente. É um tratamento, como uma doença crônica, é um tratamento prolongado. Sim. E em relação à questão da alimentação, tem alguma coisa que muda para o paciente com vitiligo? Não. Não. Alimentação, assim, sempre orienta a ter uma alimentação saudável. Sim. Né? Evitar vícios e comer de forma balanceada, comer de forma saudável, mas não tem nada específico. E se for em questão assim, de atividade física, é mais para que ele tenha qualidade de vida. Exatamente. Né? Até porque com uma questão, né, do ponto de vista emocional, vai fortalecê-lo também. Com né? certeza. E ele pegar um solzinho adequado, poucos minutos, no horário certo, nas lesões, vai estimular a repigmentar, ou seja, voltar um pouquinho a cor nas manchas. E a atividade física pode ajudar nessa parte também, dependendo se for ao ar livre. Sem sombra de dúvidas. Olha só, gente, quanta informação importante pra gente que não tinha, né? Só tinha pouca informação acerca, né, de uma doença como é o vitiligo e de pessoas que algumas vezes, dependendo conforme for, estão sofrendo ainda preconceitos, né? E que, por conta até às vezes de falta de informação de outros, né? Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.